Começar, então, primeiro, seguinte, minha guia aí já está aparecendo para vocês. Quando estiver aparecendo, vocês me avisam. Aí sim, né? Apareceu? Estão me ouvindo? Show de bola. Deixa eu deixar ela um pouquinho aqui de lado para que eu possa ver vocês falando aí também. Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, assim como essa apresentação, ela vai ser um pouco inesperada, né? Algumas coisas acontecem no nosso dia a dia de forma inesperada. Como, por exemplo, a gente está comendo uma coisa e num banquete com os nossos inimigos e amigos e de repente a gente se engasga. E aí, aquela nossa vida, né? Pode ficar por um fio, não. Por uma ervilha, por exemplo, que a gente comeu, se engasgou. E isso pode até nos levar ao óbito. E a gente pode chegar à morte por causa disso aí. Isso é uma coisa que acontece do nada, é inesperado. Assim como também a gente pode estar passeando, andando com um amigo nosso, e aí esse amigo nosso cai no chão e começar a se debater. E a gente fica olhando para aquilo e diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Então você está andando aí, e aí vem uma pessoa se debatendo no chão e pode acontecer em qualquer momento isso. No meio da rua, no escritório, e aí vai. Essa pessoa pode estar tendo uma convulsão e você não sabe o que fazer. E você pode piorar a situação daquela pessoa ou até causar um problema para você. Ou até mesmo você está andando num parque, uma pessoa bota a mão no coração, cai no chão e dá aquele grito de dor e você olha e diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Pode ser com uma pessoa do seu lado, uma pessoa que você conheça, ou qualquer pessoa que esteja passando, e você olha e diz, o que é que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que isso é uma coisa natural do ser humano, tentar querer ajudar, né? E isso acontece sem que a gente espere. E é nesse momento que a gente precisa ter calma para tentar ajudar. E assim também como acontece em outras coisas, como por exemplo, uma pessoa que não está bem, não está de bem, está com uma depressão, com algum problema, e aí tenta, por exemplo, um suicídio. Muitas pessoas tentam suicídio com ingestão de medicamentos, com drogas e tudo mais. Ou então, um amigo nosso que bebeu demais e aí perde os sentidos e vai para o chão e a gente não sabe o que fazer. O que fazer nessa hora? Como resolver esses problemas? Ou até mesmo, você está no meio da rua, vem um pitbull passando e, puf, morde o seu braço ou morde o braço de algum amigo seu e você pode ser atacado por um pitbull, como também por um gato, né? E, às vezes, você está fazendo uma trilha, porque você é esportista, né? Aí você está fazendo uma trilha e pode ser picado por uma abelha, um escorpião, uma cobra. E aí, o que fazer nessa hora? Ou você está passando por um local e acontece um acidente. O que fazer nessa hora? E aí tem uma pessoa lá no chão. O que é que você vai fazer? Você vai mexer? Vai deixar a pessoa lá? Quais são os primeiros passos que você tem que fazer? Ou então você está lá no CrossFit e aí um amigo seu pega e puf, cai no chão do nada. E agora? Isso sim é para o Alisson. Essas situações, elas podem ocorrer em qualquer local e de qualquer forma e de qualquer jeito. Então, a gente pode estar minimamente preparado para que elas aconteçam e a gente possa ajudar as pessoas que estão precisando da ajuda naquele momento. E aí eu trouxe para vocês esse gráficozinho aqui, que eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente. Ele mostra que a possibilidade de sobrevivência de uma pessoa está muito atrelado ao que a gente vai fazer com ela nos primeiros minutos do acontecimento do problema. Então, se a gente consegue resolver, começar um socorro para uma pessoa no primeiro minuto do acontecimento do problema, a gente tem uma probabilidade muito grande de aumentar a chance de sobrevivência dessa pessoa. Isso aqui está relacionado com o RCP, né, que é a reanimação cardiopulmonar. Mas aí vamos lá para o ponto, e agora sim a gente vai começar a nossa apresentação. E eu vou ligar a minha tela, e hoje eu estou com a minha farda da Cruz Vermelha, porque eu sou voluntário da Cruz Vermelha aqui do Paraguai, e eu resolvi hoje falar sobre primeiros socorros, e não sobre tecnologia. Acho que é um assunto que a gente deveria saber pelo menos o básico, e todo mundo deveria ter uma noção do que é primeiros socorros e do que fazer quando acontece alguma coisa. E qual é o primeiro ponto que eu vou falar para vocês? Eu vou falar sobre a Cruz Vermelha,
que é uma instituição internacional, concordo com você, Rídio, é uma instituição internacional, uma organização não governamental, e ela foi fundada por esse carinha aí, chamado Henri Dunant. Esse cara, ele nasceu em Genebra, na Suíça, em 1828. E ele foi o fundador do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em 1863. E aí onde está a curiosidade da situação. Ele não era médico, tá? E isso que é importante que todos saibam, né? O que aconteceu com ele para que ele fosse criar a Cruz Vermelha, né? Ele saiu para uma... Vou contar de uma forma mais lúdica e rápida e objetiva, né? Vou tentar fazer isso. Ele saiu para uma... Ele estava numa viagem de negócios. E aí nessa viagem de negócios ele estava passando por uma região, que essa região era uma região que estava acontecendo uma guerra. E aí ele se sensibilizou com a situação da guerra e com os conhecimentos básicos que ele tinha de socorrismo, de socorrer as pessoas, ele foi tentar ajudar. E como é que ele tinha esses conhecimentos básicos? A família dele tinha um hospital, então ele sabia quais eram procedimentos básicos que você podia fazer nas pessoas, que você podia aumentar a chance de sobrevivência daquela pessoa, muitas vezes, só em fazendo procedimentos super simples e básicos. E aí, o que aconteceu? Essa guerra, essa batalha que estava acontecendo, era uma batalha que estava acontecendo numa cidade chamada Solferino. E aí ele estava passando pela região e resolveu tentar ajudar as pessoas. E o que ele fez para tentar ajudar as pessoas que estavam sofrendo no campo de batalha? Ele, junto com algumas mulheres do local, na época, se juntou, ensinou as pessoas como poderia se fazer, essas mulheres, né, como se poderia se fazer alguns primeiros socorros, e foi, junto com essas mulheres, para o campo de batalha para tentar ajudar as pessoas. E aí o que foi interessante foi a forma com que eles fizeram isso. Independente de qual era o lado da batalha, eles viam a pessoa ferida e ajudavam. E para se mostrar como neutros nessa batalha, eles começaram a utilizar uma bandeira branca com a cruz vermelha. Então, quem tinha esse símbolo da bandeira branca com a cruz vermelha, eles sabiam que eram pessoas que iam estar ajudando as pessoas feridas. E acabava que nenhum dos lados do conflito atacava essas pessoas. E aí, esse cara aí, junto com alguns outros caras, e aí eu não vou me alongar nessa história, se juntaram e montaram o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que tinha como objetivo buscar e ajudar as pessoas em áreas de conflito. Então, fazer ajudas humanitárias. O que acontece? Uma coisa legal é que, se vocês que gostam de ler, né, e aí eu coloquei isso aqui, tem um livro que foi feito por ele chamado Lembranças de Solferino. E aí conta tudo que ele passou em Solferino e por que ele começou a viver e fazer isso da vida, né? E pra vocês verem como é interessante, ele acabou a vida vivendo, morando num asilo, olha só. E ele teve dinheiro, ficou liso, ficou rico, viveu uma vida de caridade e de ajuda ao próximo. E mal sabia ele que essa instituição pequena que ele começou a criar junto com os colegas lá para ajudar as pessoas, iria durar tanto tempo e ser tão grande e tão importante quanto é a Cruz Vermelha hoje em dia. E ele junto com uma outra pessoa, foram vencedores do primeiro Prêmio Nobel da Paz em 1901. Então, esse cara tem uma história muito bonita. Eu fico até arrepiado quando eu falo desse negócio, né? Então, ele tem uma história muito bonita e de ajuda humanitária, né? Foi importante para a humanidade. E a Cruz Vermelha, ela foi fundada em 1863, né, por eles, e o objetivo deles é ajudar a humanidade. E ela está embasada em 7 princípios fundamentais. Esses 7 princípios fundamentais são humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, caráter voluntário, unidade e universalidade. Acho que por si só as palavras já falam o que são esses princípios, né? Humanidade você ajuda humanitária, o humano, a empatia, aquela questão de você ter a empatia pelo seu próximo. Imparcialidade eu não vou me posicionar em nenhum dos lados, porque na época era de guerra, principalmente, né? Não vou me posicionar a favor de nenhum dos lados. E existem vários relatos sobre situações de conflitos muito, muito pesados, onde a Cruz Vermelha foi a única instituição ou entidade que conseguiu entrar nesse conflito para ajudar,
só pelo fato de ser a Cruz Vermelha, por causa dos princípios dela, né? A neutralidade também se mantém neutro, ela não vai interferir no conflito. A independência é porque a Cruz Vermelha ela é uma organização não governamental independente, que não depende de nenhum país, nenhum estado, não depende de nada. Ela vive única e exclusivamente de ajudas de voluntários. Caráter voluntário é porque só existe voluntário na Cruz Vermelha. Se você está lá, é porque você é voluntário. Do presidente, a pessoa que é o voluntário do Departamento de Socorro. E a questão da unidade é a união e unidade da instituição faz com que ela seja forte e cresça sempre em prol de ajudar a humanidade. E universalidade é a questão de tudo para todos, em todos os lugares e sem se importar. E uma coisa interessante é que esses princípios e as ações da Cruz Vermelha fizeram com que a Cruz Vermelha fosse internacionalmente conhecida. Eu acho que não tem ninguém aqui que não conheça esse símbolozinho da Cruz Vermelha. Existem outras simbologias da Cruz Vermelha, sim, porque existem religiões que não aceitam a cruz, né? Então, por exemplo, a gente tem uma lua, um sol nascente, a lua nascente, tem um losango, que é outro símbolo da Cruz Vermelha também, nas regiões de Oriente Médio, naquela região onde tem a questão da religião muçulmana. E a Cruz Vermelha, ela está aí para ajudar o próximo, e ela sempre foi vista principalmente pelo seu caráter voluntário e de ajuda em primeiros socorros. E é por isso que a gente vai falar um pouco sobre primeiros socorros hoje. E uma coisa interessante é que por esse fato da Cruz Vermelha ser completamente imparcial, ser uma instituição de caridade, né, ou uma organização não governamental da forma que hoje a Cruz Vermelha é a única ONG, organização não governamental, que participa do Comitê de Decisões da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? Então, hoje, a única coisa diferente de país que tem uma vaga na ONU é a Cruz Vermelha. Ou seja, a Cruz Vermelha é tratada pela ONU como um país e sempre está ajudando nas questões humanitárias e de primeiros socorros. Para vocês terem uma ideia, eu recebi um e-mail aqui pedindo voluntários para irem lá para essa questão que está acontecendo lá no Afeganistão, para poder dar apoio psicológico e também de primeiros socorros para essas pessoas. E quando a gente fala de apoios de primeiros socorros, a gente não fala só do apoio físico, a gente também fala do apoio psicológico. Então, a gente também fala do apoio, de um apoio que não seja só aquela questão de você fazer uma manobra e fazer o salvamento. E sim, as pessoas que passam por situações de calamidade, de problema, elas precisam não só da ajuda física ali, de você estar lá para tentar salvar a vida naquele momento, dos primeiros auxílios, dos primeiros socorros, mas como também elas precisam de ajuda psicológica. E aí existem diversos departamentos da Cruz Vermelha que tratam desses tipos de ajuda, que são as ajudas humanitárias. Pra vocês terem uma ideia, aqui no Paraguai, eu faço parte da Cruz Vermelha Paraguaia, do Alto Paraná, a minha sede é a sede do Alto Paraná, eu sou voluntário lá, e a gente aqui não faz só esse salvamento, a gente tem o setor o departamento de socorrismo, né, que fica de plantão todos os dias à noite, das 8 da noite até as 6 da manhã, e aí tem pessoas de plantão que quando acontece alguma ocorrência, os órgãos que fazem um direcionamento, né, do socorro, eles podem ou não chamar a Cruz Vermelha para ajudar. A gente faz departamento de capacitação daqui, o pessoal faz capacitação para as escolas, para as empresas, para a sociedade como um todo, e capacita as pessoas não só na parte de primeiros socorros, como que a gente vai ver agora, mas também na parte psicossocial. Para vocês terem uma ideia, desde que começou a situação do coronavírus, que a Cruz Vermelha ela vem se colocando na frente da ajuda humanitária, ajudando as pessoas a fazer triagem, a gente ajudou na vacinação, a gente ajudou as pessoas que eram acompanhantes de pessoas que estavam nas UTIs aqui, né, que foram montadas nos hospitais de campanhas que foram montados aqui. Então, tinha uma barraca lá para ajudar as pessoas que estavam acompanhando, então sempre tinha voluntários.
Então, são diversas ações. Tem ação para levar água potável para um local que não tem água potável, e tem a ação de socorrismo, que é uma das principais, e eu acho que é o carro-chefe, vamos dizer assim, da Cruz Vermelha. E hoje eu vou falar para vocês aqui, eu sei que eu já estou há 15 minutos falando sobre a Cruz Vermelha, agora eu vou começar a falar sobre primeiros socorros e o que a gente precisa saber, o que a gente precisa fazer para ajudar as pessoas nos seus primeiros socorros, né? Primeiro vamos falar sobre primeiros socorros. O que é primeiros socorros, né? É muito simples, são os primeiros socorros. Na real, os primeiros socorros são os primeiros cuidados que a gente vai prestar com as pessoas que foram acidentadas ou então que estão acometidos por uma doença. Exatamente no local do acontecimento. E isso a gente vai fazer para ajudar a pessoa até a chegada de alguém especializado. E aí eu digo, por que alguém especializado? Porque a Cruz Vermelha, por exemplo, ela é especializada em fazer os primeiros socorros. Então, na Cruz Vermelha, você não precisa ser da saúde. Você pode ser programador e ser voluntário da Cruz Vermelha. Você pode ser diretor de empresa e ser voluntário da Cruz Vermelha. Você pode ser gerente de marketing, crossfiteiro e ser voluntário da Cruz Vermelha. Então, você pode ser o que você quiser. Se você for voluntário da Cruz Vermelha, você vai passar por cursos de capacitação para que você esteja capacitado a prestar primeiros socorros, a prestar ajuda humanitária, a prestar ajuda de diversas formas, né? Psicológicas e aí vai, psicossociais como um todo. Então, os primeiros socorros, eles são para esperar os profissionais da saúde chegarem até o local. Então, vamos falar nesse sentido aí. E a evolução daquele paciente que está sendo atendido ali pelos primeiros socorros, ela é muito importante. Por quê? Porque de acordo com o que você vai fazer ali nos primeiros socorros, pode acontecer de que a pessoa ela evolua bem ou ela evolua mal. Se você for fazer um primeiro socorro e você, ao invés de ajudar a pessoa, você atrapalha a pessoa fazendo algo que você não sabia e que piorou a situação da pessoa, com certeza ela vai ter menos chance de sobrevivência depois daquela situação. E aí temos os objetivos e as premissas dos primeiros socorros. Primeiro objetivo, conservar a vida humana. Segundo objetivo, evitar complicações físicas e psicológicas. É tanto que na hora de se fazer um socorro, você tem que ser empático com aquela pessoa. Você não pode chegar e já ir fazendo. Você tem que conversar, perguntar se ela quer realmente ser socorrida, se é dizer, explicar, mostrar quem você é e conversar com aquela pessoa. Inclusive, tem uma das pessoas no socorro, na equipe de socorro, que fica só segurando a cabeça da vítima, que é uma das partes mais importantes, que é segurar a cabeça da vítima, por exemplo, num acidente, e conversando com aquela pessoa, para tentar acalmar, para tentar fazer com que aquela pessoa ela tenha o psicológico também amenizado daquela situação, para que ela possa ter uma maior chance de sobrevivência e a vida seja conservada. Ajudar na recuperação, que é ajuda na recuperação, e garantir a transferência para um centro de saúde. Esse é o objetivo do primeiro socorro. É isso aí. E quais são as premissas, né? Primeira coisa, você é o socorrista, você vai prestar o primeiro socorro, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar calmo. Naquele caos, as pessoas estão lá conturbadas, aconteceu um problema, tipo um acidente, tá todo mundo muito eufórico e você tem que manter a calma para que você possa ajudar aquela pessoa. Então você tem que estar calmo, essa é uma premissa principal. Outra coisa que você precisa fazer, obrigatoriamente, é verifique o local. Por que verifique o local? Porque se você estiver num local perigoso, num local onde possa acontecer, por exemplo, um outro acidente, você vai estar propício a não ser a pessoa que vai ajudar ou socorrer, e sim propício a ser uma pessoa a ser socorrida. O que Rídio falou, antes de tudo, para você garantir a sua integridade, a gente fala nos primeiros socorros, é que primeiro você, segundo você e terceiro você, e depois o paciente. Por quê? Porque você tem que estar fazendo com que a situação ela melhore e não piore. Porque se você vai tentar salvar na louca, sem olhar como está o local, você pode virar uma vítima. E aí você acabou de piorar a situação. Então não é só pela sua integridade, mas também pelo processo do acontecimento.
Tá de vermelho, é importante. Faça apenas o que você tem certeza. Mesmo você sendo socorrista, mesmo você estando com essa farda que eu tô, e isso que é importante, você se portar como socorrista da Cruz Vermelha, mesmo você estando com essa farda, se você não sabe, não faça. Porque existe um objetivo principal que é conservar a vida e evitar complicações físicas. Então, se você não sabe o que você vai fazer, se você não tem certeza, não faça. E não caia na zoadinha do pessoal que está do lado dizendo que você tem que fazer algo. Porque você não é para piorar aquela situação. Então, se você não sabe fazer, não faça. E por isso, eu acho importante que todas as pessoas passem por um curso básico, ao menos, de primeiros socorros. Então, evite agir de forma intempestiva. Evite agir no calor do momento. Porque nessa hora que você age de forma intempestiva, você vai poder causar danos e até piorar a situação. Então, evitar fazer esse tipo de abordagem na louca, sem saber o que está fazendo e no impulso. Nos primeiros socorros, não existe improvisação. A improvisação, o improvisamento, né? O improviso que acontece na hora, ele já foi estudado. Quando a gente coloca e utiliza uma roupa para fazer um torniquete, ou a gente utiliza um pano para diminuir o sangramento, a gente já estudou que pode utilizar isso. Então a gente não está improvisando ali na hora. A gente está seguindo protocolos e processos. Então não é para agir de forma intempestiva. Siga os processos e o protocolo, e um deles é faça somente o que você tem certeza. Então, existe um protocolo. O que é que a gente tem que fazer? O protocolo dos primeiros socorros é proteger, alertar e socorrer. Proteger a cena, proteger as pessoas, proteger a pessoa que passou e se proteger. Alertar, ligar para o serviço de saúde, ligar para o SAMU, no caso do Brasil, 192, rápido. Ligar para os bombeiros, 193, rápido, de acordo com a situação que aconteceu lá. E socorrer é agir para ajudar aquela pessoa que está passando por aquela situação de necessidade. Então, o nosso objetivo, o protocolo é proteger, alertar e socorrer. E não é chegar e correr e socorrer. Você tem que primeiro proteger, verificar. Você tem que alertar as autoridades, quem possa ajudar, e depois sim socorrer. Siga o protocolo, que sempre dá certo. E o ponto importantíssimo, avalie a cena. O que é avaliar a cena? Quando você estiver no local, você viu que aconteceu um problema com a pessoa, verifique tudo ao redor. Verifique aquela cena, o que está acontecendo. Nessa avaliação da cena, a gente pode descobrir informações de como aconteceu aquele acidente ou como aconteceu aquela situação. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está no chão caída e tem um frasco de remédio do lado dela. O que é que vocês vão achar que aconteceu? Alguma coisa pelo fato daquela pessoa ter tomado aquele remédio. Ou então, uma pessoa levou uma mordida de uma cobra e tem uma cobra rastejando lá ao redor. Você vai dizer, eita, essa daí foi picada por uma cobra. Ou então, você está num local onde um acidente de carro aconteceu e a pessoa está no meio da pista. Pegaria na cobra? Calminha, já eu falo sobre esse negócio da cobra. Só se você tiver segurança, logo de cara, né? Se você está numa pista, no meio de uma pista, por exemplo, você precisa sair daquela situação ou deixar aquela situação de uma forma segura, proteger. Ah, mas eu vou piorar. Mas veja só, se você não fizer a proteção, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer com você? Você vai poder sofrer também aquele acidente. Outra coisa, teve uma pessoa que foi lá, aí tá no chão, com a mão fechada, e tá lá, desacordada no chão. Aí você chega, toca nela para fazer o primeiro socorro. Você pode fazer isso? Não. Você tem que avaliar. Se aquela pessoa estiver segurando um fio de eletricidade e ela já tiver morrido porque levou um choque. E isso é uma coisa que você precisa realmente fazer, avaliar a cena, prestar atenção. Isso é a maior pegadinha que tem, porque quando eles começam os cursos práticos, eu morri de um choque quando fui ajudar uma pessoa. Se eu tivesse ido para a rua e acontecido aquela situação, eu tinha morrido. Hoje, eu não passaria mais por isso. Por quê? Porque eu avalio a cena. Foi uma simulação de uma pessoa que estava com um fio elétrico escondido atrás das costas. E aí, vários socorristas foram lá, né? Eu fui um, foi outro, e aí eu fui o segundo. Quando eu cheguei, estava a pessoa que estava com problema e um socorrista no chão. Aí eu, que diabo é isso? Fui olhar e já fui começando o socorro. Toquei na pessoa. Aí o instrutor, morreu, choque, cai no chão. Calado, Eduardo. E aí eu caí no chão e fiquei duro.
Não acredito que eu morri do choque que aquela pessoa tinha levado. Então, nesse dia, 13 socorristas morreram de choque. Então, é que é a questão. Se você não avaliar a cena, você pode sofrer aquela situação. Por isso eu coloquei de vermelho, avalie a cena. Mas vamos para o básico, vamos para aquilo que a gente pode passar aqui para vocês e falar um pouco. Eu vou falar agora sobre esses pontos. Sinais vitais, doenças de aparição súbita, sim. Doenças de aparição súbita, intoxicação, mordidas de animais, OVAC, né, OVAC, obstrução de vias aéreas por corpos estranhos e reanimação cardiopulmonar. Vou falar sobre esses pontos aqui, que são coisas que todo mundo pode fazer. Lembrando sempre do PAS. Proteger, alertar e socorrer. Só vai fazer esses passos depois que você avaliou a cena e viu que você pode fazer aquilo. Preste atenção, lembre-se do choque. Eu, numa aula de prática, morri de um choque porque fui ajudar uma pessoa. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre sinais vitais. O que são os sinais vitais? Sinais vitais são aqueles sinais que toda pessoa emite que mostra a normalidade. A gente fala a homeostase do nosso corpo, que são os sinais de vida daquela pessoa. E os dois sinais mais importantes de vida daquela pessoa, e que são as duas coisas que desaparecem por último, são o pulso e a respiração. O que é o pulso? O pulso é quando o nosso coração bate, ele vai jogar o sangue por uns canos que a gente tem no corpo chamados artérias. E essas artérias, elas são os músculos e elas ficam contraindo. E esse sangue, de acordo com a contração que o coração dá, essa artéria, ela se mexe para que leve o sangue para as partes do corpo. O que é que tem nesse sangue? Esse sangue, ele tem oxigênio, e esse oxigênio que foi pego no pulmão na hora da troca, que o coração vai jogar para o corpo, ele vai através desse negócio chamado artéria. E aí esse pulso é exatamente a gente sentir que o coração está trabalhando e jogando sangue para o corpo. Então, se você tem pulso, você tem oxigenação no corpo. O oxigênio é muito importante para as nossas células. Elas só conseguem sobreviver e viver e fazer suas funções se elas tiverem oxigênio. Então, o oxigênio é vital para a gente. Então, o oxigênio, como é que a gente adquire o oxigênio? Através da respiração. Então, se a gente não respira, a gente não consegue adquirir o oxigênio e nem jogar o gás carbônico para fora, que é o resultado depois de uma reação química que acontece no corpo. E nem jogar o gás carbônico para fora e nem entrar o oxigênio. Então, se a gente não respira, a gente não tem a entrada de oxigênio e a saída do gás carbônico. E se a gente não tem pulso, é porque o coração não está conseguindo mandar o sangue para o nosso corpo. Se ele não manda o sangue para o nosso corpo, nossas células começam a morrer. E começam a acontecer coisas no nosso corpo. Então, esse pulso é exatamente a gente sentir o coração batendo. Eu vou ensinar para vocês agora como medir o pulso. Existem várias localizações no corpo humano para que você possa medir o pulso. E cada localização tem um porquê. Por exemplo, existe a região aqui, ó. Existe a região aqui no pulso, que a gente vai medir o pulso. Tem o radial, tem o cubital. E aí a gente vai saber se está chegando sangue nas nossas mãos. Existem várias regiões no corpo, mas a mais importante, que é a que eu vou ensinar para vocês hoje, é a carotídea. A carotídea é porque existe uma artéria que sai daqui de pertinho do nosso coração e ela sobe para a nossa cabeça. E por que essa daí é importante? Porque os órgãos que o corpo julga serem mais importantes são coração, pulmão e cabeça. E cérebro. Por quê? Porque o cérebro comanda as funções, porque o coração é quem bombeia o sangue para o corpo e o pulmão é quem troca o gás. Então, se você está com algum problema, o seu corpo ele vai correr e vai dizer: vamos jogar todos os esforços para o coração, pulmão e cabeça. Ele faz isso. Seu corpo faz isso. Então, suas extremidades ficam diferentes, mas seu corpo ele está lá tentando funcionar nisso. Então, o último pulso que a gente vai deixar de sentir na pessoa, provavelmente, se não houver um trauma e tudo mais, se a pessoa estiver íntegra, vai ser o pulso carotídeo. E como é que vocês vão medir esse pulso carotídeo? É o seguinte, ó. Tem aqui a mandíbula da gente, tem esse ângulo aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo aí, né? Em mim. Vocês pegam esses dois dedinhos aqui, não pode ser esse, porque esse aqui tem pulso, pega esses dois dedinhos e coloca aqui logo abaixo. E você para e você vai sentir um negócio empurrando. Pode ser também, Rídio, não tem problema nenhum. Isso aí é o pulso carotídeo.
Esse pulso, normalmente, é o último pulso que vai sumir numa pessoa. E essa é o primeiro sinal vital que você vai ver numa pessoa, certo? Você vai sentir numa pessoa. Qual é o outro sinal vital que a gente precisa olhar? A respiração. E como é que você vê se a pessoa está respirando? Simples. Você vai olhar se o tórax dela está se mexendo. Então, se está se mexendo, a pessoa está respirando. O tórax pode estar se mexendo muito rápido, e aí eu posso estar com ataque apneia, ou o tórax pode estar se mexendo muito devagar. Eu vou estar com a bradipneia. E cada coisa dessa indica uma coisa. Então, indica uma situação que o corpo está sofrendo. Um ataque apneia por uma coisa, uma bradipneia por outra coisa, e uma eupneia, que é o normal, por outra coisa. Então, você tem que olhar se a pessoa está respirando. Porque se ela estiver respirando, significa que ela está com o ar entrando e saindo. Mas olha só, veja que a respiração ela começa no nariz e na boca. Então, você precisa entender que ela começa aqui e vai chegar no pulmão. No pulmão vai acontecer a troca gasosa e o coração vai jogar pro corpo. Então, se você vê ela tá... E você vê que ela tá tendo pulso e a respiração tá parando, pode ser que ela esteja com alguma obstrução no caminho. Ou o nariz obstruído, ou a boca obstruída, ou alguma região da traqueia obstruída. E aí, você vai precisar saber se há alguma obstrução. Sim, você pode, por exemplo, botar a mão no nariz e saber se está entrando ar, mas o normal é ver se de longe você já vê se o corpo está se mexendo, né? Aí o homem tem mais uma respiração na barriga, a mulher mais no tórax, enfim. Tem uma movimentação na barriga, o homem, vamos lá. Outra coisa que você precisa ver, que indica muita coisa também, é a temperatura. Se a pessoa está fria, se ela está muito quente. Se ela estiver muito fria, significa que ela está sem sangue naquela região. Que o sangue está se concentrando na região do tórax para tentar salvar aquela pessoa. Se ela tiver, ou ela pode estar com choque, ela pode estar tendo uma hemorragia interna e você não está vendo, ou ela pode estar tendo uma hemorragia muito forte e você não está vendo, então significa que aquela região está sem sangue. Então, a temperatura fria é importante você saber para quê? Para quando chegar o especialista, você dizer, temperatura do corpo muito fria. Ou então, a temperatura do corpo está muito quente, essa pessoa deve estar com febre. A temperatura normal é ali em torno dos 36,5 a 37. Você não vai estar com termômetro, então você vai conseguir sentir que ela vai estar muito quente ou muito fria. E aí você precisa tomar algumas ações de primeiros socorros, que eu não vou falar hoje, que é um pouco mais avançado. E outra coisa importante é a aparência da pele. Vocês vejam que eu coloquei aqui uma imagem com os dedos azuis. Isso aqui se chama cianose. Quando as extremidades do corpo começam a ficar azuis, significa que aquela região está sem oxigênio e aquele tecido está começando a morrer. Então, se você tem cianose em alguma parte do corpo, você precisa, o mais rápido possível, buscar uma ajuda do pessoal de saúde e ver se você pode fazer alguma dessas manobras que eu vou ensinar nos próximos passos agora. Beleza, sinais vitais, estamos aí completos, meia hora já de Lua 4 Talks, e eu vou tocar para terminar em menos de meia hora, hein? Vamos lá. Primeira coisa, doenças de aparição súbita. Aqui no meu tá a gravação 33 minutos e 22 segundos. Primeira coisa, doenças de aparição súbita. O que é isso? É um desmaio, uma convulsão, uma insolação. São coisas que acontecem com a pessoa de forma súbita. Você tá lá e aí a pessoa vai e desmaia. E aí o que fazer nessa hora? Uma pessoa desmaiou do teu lado, o que é que tu vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é tentar descobrir por que ela desmaiou. Como é que você vai descobrir porque ela desmaiou? Você vai pensar, poxa, se você estava com ela, você pode saber. Ou se tinha alguém com ela, você pode perguntar. E aí, nessa hora, você já vai descendo para ajudar aquela pessoa. E como é que você vai ajudar essa pessoa? Você vai fazer uma coisa que é uma das coisas mais importantes, que é garantir que ela consiga respirar. Então, você vai fazer a liberação das vias aéreas dela. Então, se ela estiver assim, você vai pegar, olhar a cabeça dela, ver se aconteceu algum trauma, e você vai levar a cabeça dela para uma posição onde ela consiga ter a permeabilidade do ar nas vias respiratórias. Se você tiver uma cadeira, você vai pegar e você vai colocar, que nem está nessa foto aqui, essa cadeira, e levantar as pernas da pessoa para que o sangue ele desça e fique mais concentrado nessa região vital. E esperar para ver, olhar a hora que aquilo aconteceu, é muito importante ver a hora que aquilo está acontecendo, e entrar em contato com o socorro. Se a pessoa acordar muito rápido e estiver bem, aí você vai orientar ela que ela vá
para um posto de saúde, para que ela vá ver o porquê daquilo aconteceu. Isso pode acontecer por N motivos, uma hipoglicemia, ou por estresse, pode acontecer por vários motivos. Então a pessoa pode desmaiar por vários motivos, por cansaço, muita coisa. Então a parte principal, crossfit demais, né? Então a parte principal é você tentar deixar as vias aéreas permeáveis, que a gente chama, né? Para que ela possa respirar e ajudar fazendo essa posição. Uma outra coisa que você pode fazer, se não tiver uma cadeira, é pegar nas duas pernas da pessoa, né, na roupa da pessoa, levantar, fazer uma posição onde você deixa uma perna sua mais alta e outra mais baixa, colocar a perna da pessoa em cima da sua e ficar olhando para ver se ela está realmente respirando. E isso é importante. Saber se aquela pessoa está respirando. Porque se ela não tiver, você vai partir para uma outra situação que a gente vai ver lá na frente. Então, se você vê que ela está respirando e vê que ela está voltando, tornando, você vai fazer isso. Convulsão. Importantíssimo você. Quando vê uma pessoa tendo uma convulsão, pode ser uma epilepsia, e aí você olhar o tempo que ela está tendo essa convulsão. Não vá meter a mão na boca da pessoa para desenrolar a língua, porque senão essa pessoa vai morder seu dedo e arrancar seu dedo. Não vá mexer com a pessoa. Deixe ela tendo o ataque. A única coisa que você pode fazer é fazer como essa mulher está fazendo. Ajudar segurando a cabeça da pessoa para que evite traumas na cabeça e para que evite o problema de não haver a permeabilidade do ar. Beleza? Insolação. Insolação, a pessoa está calor da peste, aí tá lá, desmaia. E aí você pega no corpo da pessoa, tá quente. E você percebe que aquela pessoa tá queimada, ou então que ela estava num local de calor. O que é que você pode fazer? Você pode pegar aquela pessoa, ajudar ela a ir para um local onde tenha abrigo de sombra, tentar abrir a roupa daquela pessoa. Não, joga água não. Não faz isso não. Faz isso não. Você pode tentar abrir a roupa daquela pessoa. Eita, parece que o meu vai ser Season 2, né? Vai ter dois pontos. Abrir a roupa daquela pessoa, lembrando sempre de pedir autorização para fazer isso, tá, gente? Porque você não pode chegar à toa não sei que seja um amigo seu, que eu acho que é por aí o caminho. Então, abrir a roupa para tentar fazer com que aquela pessoa vá para um lugar ventilado e tenha a entrada de ar. E, se for uma questão muito forte de insolação, buscar atendimento médico para ajudar na situação. Primeiros socorros por intoxicação. Intoxicação. Essa intoxicação ela pode acontecer de várias formas. Ela pode ser por ingestão, por inalação, absorção pela pele, injeção pela corrente sanguínea, por bebidas alcoólicas e por abuso de drogas. O que é intoxicação? É quando você mete carvão ativado. Não, você não vai fazer isso não. Quem vai fazer isso, quem vai fazer isso é o médico. Quem vai fazer isso é o atendimento de saúde. Você vai ajudar nos primeiros socorros. A intoxicação é tudo aquilo que você entra em contato e você tem uma reação adversa. O álcool pode ser ingerido, por exemplo, em uma quantidade que você só vai fazer uma alteração e ela pode ser ingerido de uma forma que se torne tóxico. Então, se você ingere muito, aí você vai ter problemas e muito grandes, como eu tive agora no final de semana. Um rapaz bêbado bateu no meu carro e meu carro está com a lateral toda arregaçada aqui, porque o cara estava dirigindo bêbado. Mas vamos lá. Porque você perde, quando você bebe muito, você perde a noção, você perde o sentido, vocês já sabem, todo mundo sabe disso, né? Então vamos lá. O que é importante saber de intoxicação? Primeiro ponto. Uma pessoa que tenta, por exemplo, tirar sua própria vida com medicamentos. Ela vai estar ali com aqueles medicamentos, ou então uma pessoa que abusou de drogas ingeridas, por exemplo. Elas vão estar ali com o corpo, se você conseguir chegar a pouco tempo do acontecido, ela vai estar com o corpo ainda acontecendo aquelas transformações. Então, o medicamento ou o que foi ingerido ainda vai estar sendo digerido, vai estar entrando no processo de entrar no corpo. Então, o que é que acontece? Essas pessoas, o ideal é que você chegue para ajudá-las. Provavelmente elas vão estar inconscientes, então você não vai pedir a ajuda delas, mas se tiver alguém próximo que seja conhecido, você pede para ajudar, diz que pode ajudar e tenta ajudar. E uma coisa importantíssima, pessoas que se intoxicaram, por exemplo, com medicações. Tem diversas medicações que podem se intoxicar. Você vai ter que pegar essa medicação para quando o socorro chegar, você mostrar para o socorro. Então, quando acontecer uma intoxicação desse tipo, a primeira coisa que você vai fazer é ligar para o socorro
e ir ajudar. Você vai ligar, alertar, para que as pessoas, para que o serviço de saúde vá até o local e você vai ajudar aquela pessoa como? Você vai pegar aquele medicamento, por exemplo, que ela ingeriu, ou você vai pegar aquela droga que ela ingeriu, para que quando as pessoas de saúde chegarem, elas já saibam o que vão fazer quando chegar no hospital ou no centro de saúde. Pronto. O que é que você pode fazer para essas pessoas? Você pode verificar a permeabilidade das vias aéreas, que é o importante, verificar os sinais vitais daquela pessoa, saber se ela tem pulso, e se ela tiver acordada, induzir ao vômito. Induzir ao vômito para que, se houver ainda algum material que ela ingeriu na região ainda do aparelho digestivo, do início do aparelho digestivo, aquilo saia e ela consiga diminuir os efeitos. Então, isso é o que você vai fazer para essas pessoas. Ingestão de bebida alcoólica. O que você pode fazer? Inalação primeiro. Inalação. A pessoa ela inalou algum gás ou alguma coisa. O que é que você tem que fazer? Tirar aquela pessoa daquele local e colocar ela no lugar ventilado. E já chamar o socorro. Absorção da pele. Você tem que limpar a região. Retirar o produto que estava na região o máximo possível. Claro que você não vai tirar com sua mão. Com a luva ou com alguma coisa. E sempre, o que é mais interessante de fazer? Tomar cuidado, porque você não sabe o que é que está ali. Tem coisa que se você jogar água pode explodir. Então você tem que fazer a limpeza daquela região no seco mesmo. Tentar tirar o que está. Se você souber que é algo que não reage com a água, por exemplo, jogar água e sabão para retirada. Corrente sanguínea descobrir o que foi e levar ou chamar o socorro. Drogas, eu já falei, bebida alcoólica é aquela situação onde você tem os estágios da bebida alcoólica. Então, vai depender de qual estágio a pessoa esteja. Se ela ainda estiver no estágio inicial, você pode ajudar como? Vamos ver se a gente consegue parar e tudo, mas você não vai dizer para ela que ela está bêbada. Você não vai chegar para uma pessoa que se drogou e perguntar se ela está drogada. Você vai tentar entender sem perguntar, sem acusar aquela pessoa. E aí, quando a pessoa não consegue voltar, ela não entendi a pergunta. Quando ela não consegue voltar, infelizmente, ela morre. Então, se não conseguiu voltar, ela infelizmente morre. O nosso objetivo é tentar fazer que a pessoa não morra. Mas vamos lá. Se ela está lá e ela vai aumentando os graus de embriaguez, pode chegar um momento, certo? Isso aí você tem que levar para o hospital. Você tem que levar para o hospital. Que aí no hospital eles conseguem desintoxicar a pessoa, de acordo com a droga que ou o que seja. Nesse momento é o momento que você tem que levar a pessoa para o hospital, o Alisson, de fato. Então, o que é que acontece? Se você tem aquela situação do seu amigo que está bebendo, por exemplo, beleza, eu acho que o ideal seria a gente voltar para eu continuar, porque eu sabia que o meu ia durar mais de 1 hora, infelizmente. E eu paro a gravação aqui e a gente continua. Então, você vai ter que tentar alertar aquele seu amigo e tentar fazer parar. Se não conseguir, vai chegar um momento que ele vai chegar no coma alcoólico e aí só se resolve com um serviço de saúde. Mordidas de animais. Mordidas de animais eu coloquei picadas também, né? E mordidas junto. O que a gente precisa saber disso aqui? Que é uma pergunta que o Alisson fez lá na frente. Picadas de animais, abelha, escorpião, cobra. Cobra também é mordida, né? Mas eu coloquei picadas. E mordida de animal, cachorro, gatos, animais silvestres. O que é que a gente precisa saber sobre isso? A primeira coisa é tentar identificar qual o animal que picou. Porque é o seguinte, existem animais peçonhentos que, quando ele pica, ele injeta um veneno, e esse veneno pode causar vários problemas na pessoa. De necrose à região, de intoxicação no corpo inteiro, até perda de consciência. Então a gente precisa identificar qual foi aquele animal que picou. De preferência, se conseguir de forma segura, o Alisson. De forma segura, pegar o animal que picou. Jamais ir lá e tentar chupar e jamais ir lá e tentar chupar o local. Porque tem gente que fica chupando o local para ver se o veneno sai. Não é para fazer isso. O que você precisa fazer é no local, se tiver o ferrão ainda,
é tentar tirar o ferrão. Como é que você tira o ferrão? Ó, tem uma imagenzinha mostrando um metalzinho, uma faquinha, ó, tentar tirar o ferrão daquele local. Tem pessoas que têm alergia à abelha, que é imoral. Então, assim, ir buscar serviço de saúde urgente. Então, o que a gente pode fazer? Retirar e buscar serviço de saúde. Se conseguir pegar o animal, ótimo. Se não, tirar uma foto do animal. Ou então, ver o animal, se o animal está próximo da região. Porque normalmente o animal ainda está próximo da região. E existem alguns animais que quando eles picam, eles morrem. Então, ele pode estar logo ali próximo da situação. Beleza, obrigado, Amanda. Mordida de gato, cachorro e animais silvestres. Gato também, morde e arranha, tá? O que é que você precisa fazer? É importantíssimo que quando aconteça um acidente com um animal desse, mesmo que seja um animal doméstico, você consiga identificar se aquele animal ele está com as vacinas em dia, porque ele pode transmitir algumas doenças para você. Se for um de rua, principalmente, você tem que correr. Calando os gatinhos são incríveis, né? Que eu digo o livro que você está lendo, né? Mas enfim, gatinhos e cachorros e animais silvestres, a gente precisa... Acontecer uma mordida, provavelmente se for de um cachorro, vai dilacerar o local. Então você vai precisar de ir para um centro de saúde. Mas antes de ir para o centro de saúde, o que você vai precisar fazer? Limpar o local. Como é que você limpa o local? Água e sabão. Não é com mijo, não é com nada. É com água e sabão. E com muito sofrimento. Ok. Mas água e sabão. Água e sabão é o mais importante. Por quê? Porque ela vai tirar a sujeira e vai tirar a maior parte das coisas que podem te dar um problema futuro. Você pode até ter... tem gente que faz. Nada disso. Então, você vai... Vamos lá? Vamos logo para outra? Que aí eu vou reiniciar. Vou lá para outra. Tá bem pertinho de acabar. Posso continuar já? Sim. Então vamos lá. Mordidas de animais ainda. Então, é limpar com água e sabão. Água corrente abundante. Muita água. E limpar no local da mordida. No caso das picaduras de inseto, a mesma coisa. É limpar depois que se você conseguir retirar o ferrão. E levar a pessoa para um centro de saúde. No caso dos insetos, se for uma barata, provavelmente não vai dar em nada, porque a barata ela não tem tanta força, não. A barata, coitada da bichinha, é uma das que mais sofre difamação, porque elas não fazem nada com ninguém, né? E muitas aranhas também não fazem nada com ninguém, mas elas sofrem, né? Mas enfim, você vai tentar fazer a limpeza e ir para o centro de saúde. Por que é importante ir para o centro de saúde se você for mordido por um cachorro, por exemplo? Se aquele cachorro tiver com raiva, e aí você vai ver na cara do cachorro alguns indicativos. O cachorro que está com raiva, o animal que está com raiva, geralmente ele fica babando, ele fica... ele fica babando e ele fica agressivo. Então, se você tem um cão ou um gato que está assim no meio da rua, não vá para perto deles. Porque você pode ser mordido e se você for mordido ele pode transmitir a raiva e a raiva um problemão. Se você não tiver sido vacinado, principalmente. Então, assim, outra coisa que você precisa fazer é se preocupar em ir para o centro de saúde. E outra coisa, ir para o centro de saúde. E a outra coisa que você tem que fazer, ir para o centro de saúde, mesmo que seja uma mordidinha ou um arranhãozinho. Por quê? Porque ali, naquela mordida ou naquele arranhão, na hora que o gato arranha ou o cachorro morde ou acontece alguma coisa, pode ser que você acaba abrindo a sua pele e você deixa ela como uma via de entrada para bactérias, vírus e até fungos e qualquer coisa que esteja no meio ambiente que possa vir a infeccionar aquela região. E aí você pode ter problemas não só locais, mas também ter problema ter problemas no seu corpo como um todo. Uma infecção generalizada e aí vai. Então,
sempre buscar ir para um centro de saúde. Picaduras de escorpião e de cobra é complicado, porque geralmente está relacionado com alguma questão os venenos vão causar algum problema em você e vai. E aí tem uma forma de descobrir também se a cobra ela era venenosa ou se ela não era venenosa. Só que isso aí é para um curso avançado. Depois a gente toca nesse ponto aí. O que eu queria falar para vocês é o que fazer de cara. Se a barata entrou na sua goela, como o Danilo falou ali, você fica engasgado com a barata, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Essa daí eu coloquei um pouquinho a mais de informação sobre ela e sobre o RCP também. Ela vai morar em você se ela não entrar nas suas vias respiratórias, né? Então vamos lá. Vocês lembram que eu falei que o pulso e a respiração são os dois sinais vitais que são mais importantes de serem verificados. Por quê? Porque sem o oxigênio a gente não consegue sobreviver. E sem o coração funcionando, o oxigênio não vai para o corpo. Então, quando você obstrui a passagem, tá certo. Quando você obstrui a passagem do ar, seja pelo nariz ou pela boca, e esse ar é impedido de chegar até o pulmão, e aí você não consegue fazer a troca gasosa, da entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico, entrando oxigênio, saindo gás carbônico. Se você não consegue fazer isso, o que vai acontecer com você? Você vai começar a baixar o nível de oxigênio e você vai ficar sufocado. Você vai ficar se sentindo afogado, sufocado. E aí, a obstrução de vias aéreas, ela pode acontecer de forma parcial ou de forma total. Como é de forma parcial? É se a barata pegar e entrar e ficar só um pedaço dela e ainda você conseguir respirar. Vamos parar de falar da barata? Vamos colocar uma outra coisa? Vamos lá. Se você se engasgou com alguma comida e você consegue ainda respirar parcialmente, então a gente tem uma obstrução parcial. Essa obstrução parcial, ela pode ser revertida, assim como a obstrução total também. Você precisa fazer algumas manobras para que você consiga tirar essa obstrução. E como é que a gente percebe se a obstrução ela é parcial ou ela é total? Se um alimento veio e a gente vai, e aquele alimento ele entra nas nossas vias respiratórias, e a gente consegue tentar, e a gente emite som, assim, se a gente conseguir emitir o som, significa que a gente está com obstrução parcial. E você, é inevitável, você vai pedir socorro. Você vai estar ali naquela situação e vai pedir socorro, vai tentar se bater, e você ainda vai estar emitindo som. Você vai estar. Pronto. Se ela for total, você vai estar. Normalmente a pessoa que está com obstrução total, ela vai estar afônica. Ela não vai emitir nenhum ruído, ela vai estar só e não consegue. Por quê? Porque não tem o ar passando nas cordas vocais para gerar o som. Então essa pessoa que está com obstrução total, ela geralmente faz um negócio que a gente chama de sinal universal do engasgo, né? Da obstrução das vias aéreas, que é colocar as mãos aqui. Normalmente as pessoas que estão, vocês podem ver vídeo na internet de pessoas que estão, elas normalmente colocam a mão aqui. Para quê? Para tentar retirar o que está obstruindo, né? E quais são as manobras que devem ser feitas? Você que não está engasgado, ou você que está engasgado, vou falar engasgado agora, certo? A obstrução, você que está com obstrução, você pode tentar induzir a saída através da tosse. Porque quando você começa a induzir a tosse, e forte, quando você começa a induzir a tosse, o que vai acontecer? O ar que está no seu pulmão, ele vai ser jogado para fora de uma forma forte e rápida, e aí pode bater no objeto, no corpo estranho, e jogar para fora. Exatamente, você vai tentar tossir. E se a pessoa não estiver tossindo, se você tiver... Você diz, começa a tossir. Você indica para ela que começa a tossir. Porque tem gente que fica... E ela deveria estar tossindo. Na hora de levantar braço, tossir. Aquela história de
Também não, tapão nas costas, você vai entender, tem a manobra correta de se fazer. O tapão nas costas não funciona para adultos. O tapão nas costas só vai funcionar para crianças e só de uma forma correta que eu vou ensinar para vocês aí. Então, a tosse é a primeira chance, a primeira tentativa de retirar esse objeto que está obstruindo as nossas vias aéreas. Se com a tosse você não conseguir, você vai informar para aquela pessoa que você vai iniciar uma manobra para tentar fazer com que ela coloque para fora aquele objeto. E essa manobra ela pode ser feita em crianças e em adultos de uma forma diferente. Essa manobra se chama manobra de Heimlich. Tá aqui, ó, Heimlich. De Heimlich, né? Ou Heimlich. Eu não sei pronunciar não, mas esse é o cara. É, exatamente. Então essa manobra de Heimlich, ela é importantíssima. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Todo mundo deve saber como fazer, porque você consegue salvar a vida das pessoas. Outro dia eu vi uma autópsia e quando abriu a traqueia da pessoa, o cara tinha se engasgado com um bago de laranja. Diga aí, você tem uma vida, filhos, família, trabalho, e aí você morrer porque se engasgou com um bago de laranja. E aí tava lá a traqueia do cara cortada e aberto e no meio uma laranja. E já ouvi relatos de idosos principalmente, que tem um problema sério, né, de deglutir da forma correta, que morreram por causa de uma ervilha. Se a ervilha descer e obstruir lá embaixo e entrar, pode causar uma pneumonia e aí vai. E tem muita gente que faz um negócio que o povo chama de broncoaspirar, que tá aqui a comida, ou então tá no hospital, e aí, enfim, tá no hospital sendo ajudado, e aí vai comer alguma coisa, e o que ela ia comer entra para as vias respiratórias, e aí vai. Eu, por exemplo, direto tenho broncoaspiração, porque eu tenho muito refluxo de noite. Então eu acordo já com o refluxo voltando e caindo nas vias aéreas. Então, assim, fora isso tudo, tem a questão da obstrução que vai acontecer. Então, como é que funciona essa manobra? Ela tem a manobra para criança e tem a manobra de Heimlich. A manobra na criança, aí sim, desceu pelo buraco errado, exatamente. A manobra na criança, Danilo, você que tem criança pequena, preste atenção nessa manobra. Ainda dá, se for necessário. Conhece. Pronto. Essa manobra, você vai pegar a criança, colocar ela na sua mão, e você vai colocar ela olhando para ela aqui, certo? Olhando para ela e você vai descer ela com a cabeça aqui assim, olhando para baixo, a cabeça olhando para baixo, você vai descer ela até sua perna, como indicado aqui. Você vai descer ela com a boca para baixo e seus dedos vão estar segurando o rosto dela assim, com a boca aberta. Por quê? Porque o objeto, o corpo estranho vai sair pela boca. Então você tem que deixar a boca aberta. Então você não pode botar assim na criança e segurar a criança assim. Você tem que segurar dando espaço na boca. Segurou a criança, tá aqui na sua perna, você vai começar um procedimento de dar 5 golpes secos no meio das costas. Na real, é entre as escápulas, mas enfim, no meio das costas eu coloquei para ficar mais fácil. Então você vai dar 5 golpes secos, ó. 5 lapadas, exatamente. 5, viu, Alisson? 5. Uma lapada assim, ó. Bem seco mesmo. Dá pra não matar a criança, né? Lógico. Mas você vai... porque você teria medo, né? Mas você vai ter pena, se você tiver pena, ele morre asfixiado. Então, meu amigo, é melhor você tentar. Então, quando você dá a batida nas costas, essas 5 batidas, elas geralmente fazem com que o objeto, ele saia já. E quando o que é que você vai fazer agora? Com o outro braço que você estava dando a batida, você vai segurar a criança aqui e vai virar ela, e vai levar ela de cabeça para baixo, como essa segunda foto, e vai verificar se houve a saída do corpo estranho. Preste atenção, deixe sempre a criança com a cabeça para baixo, como está nessa imagem. Porque se você virar a criança assim, depois que você acabou de fazer, o objeto estranho volta, o corpo estranho volta. Então, você tem que virar a criança, ainda de cabeça para baixo, e fazer 5 compressões no meio do peito. O meio do peito é no meio do externo, entre a linha mamilar. A gente tem aqui no meio, e você vai fazer 5 compressões com seus dedos assim, porque a criança você tem que fazer assim, essa compressão, para tentar verificar. Acabou de fazer isso, você bota a mão na boca da criança e verifica se o corpo estranho saiu. Certo? Essa é a manobra em crianças.
em lactantes, em crianças pequenas. Beleza, galera? Pronto. Agora vamos para a manobra em adulto. Essa manobra... Vamos lá. Essa manobra de adulto, ela se chama manobra de Heimlich. Essa manobra, ela tem uns passos a serem seguidos. E aí eu coloquei aqui alguns pontos para que vocês vejam como faz essa manobra. A primeira coisa dessa manobra... Fizemos 1 hora agora, hein, de gravação. Vamos lá. A primeira coisa dessa manobra que você vai fazer é... Primeiro você vai alertar a pessoa que você quer ajudar e dizer, ó, eu posso te ajudar, eu vou tentar fazer uma manobra em você. Tenta acalmar aquela pessoa e aí vai fazer a manobra. O que é que você vai fazer nessa manobra? Essa manobra, você vai para trás da pessoa, você vai colocar o seu pé de apoio, a sua perna de apoio entre a perna daquela pessoa, as pernas dela vão ficar em você, para que se precisar que ela caia ou ela desmaie sentada na sua perna. Então você vai botar a sua perna entre a perna dela, a perna de apoio, vai colocar aqui, ó, na perna de apoio, e você vai fazer esse movimento aqui, ó. Vir com um braço, com a mão e com a outra, e você vai fazer isso aqui na sua mão, ó. Você vai fazer como se fosse um negócio para irritar uma região da pessoa. E aí você vai vir com a sua mão e vai juntar aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, virou, vai fazer isso aqui, e vai vir na pessoa nessa região aqui. Essa região é uma região, a gente vai colocar esse pontinho aqui no apófise tifoide. Onde é o apófise tifoide? Ele é mais ou menos um palmo da cara. Botou aqui um palmo, você mediu um palmo, bota o braço e vai começar a manobra de Heimlich. É um palmo, pronto. É embaixo do externo. É o apófise tifoide, é o final do externo. Então o externo é esse osso que fica aqui no meio, que ele pega as nossas costelas aqui, e o apêndice tifoide, o apófise tifoide, ele fica aqui embaixo do externo. Então você vai colocar aí. Por que aí? Porque aí embaixo tem o diafragma. E nosso objetivo é irritar o diafragma, para que o diafragma faça um empurrão forte, para que o ar saia do pulmão e tente soltar aquele objeto que está nas vias aéreas. Então eu vi, e aí eu vou fazer a manobra. E como é que eu vou fazer essa manobra? Não é puxando a pessoa, empurrando, não. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai estar com a mão aqui, você vai fazer o movimento puxando para dentro e para cima. Então o movimento da sua mão vai fazer assim, ó. Para quê? Para irritar o diafragma. Então você vai fazer essa manobra. E puxa a pessoa. Lembrando que ela vai estar aqui, você vai estar na frente dela, segurando ela aqui e puxando. E se ela não tornar e ela começar a perder os sentidos, ela pode perder a força e você vai continuar a conseguir fazer, porque você vai estar com ela apoiada na sua perna. Então é muito importante botar ela entre a sua perna, tá? Então fez, ó, manobra de Heimlich, até o negócio sair. E aí tem a manobra de Heimlich quando você está sozinho. Se você está sozinho, como é que você vai fazer? Ou então tem pessoas muito gordas, como eu, por exemplo. Mas tem gente mais gorda que eu, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai vir na cadeira. E aí você vai se encostar na cadeira. E vai forçar até conseguir fazer o diafragma jogar para fora com força. E nas grávidas, você não vai fazer desse formato. Você vai fazer no meio do externo. Você não vai fazer aqui embaixo. Você vai fazer mais em cima um pouco. Eu não disse que era mais ou menos um palmo? É na metade. Vai ser na linha mamilar. Entre o meio dos mamilos aqui, mais ou menos. Então é no externo que você vai fazer agora. Na grávida. Por quê? Porque ela está grávida, né? Enfim. Então você vai fazer no externo para a manobra acontecer. E aí, um exemplo de como fazer a manobra. Ó, o punho. Coloca o punho. Aperta o punho. Vai. Pressiona forte. E aí a pessoa bota para fora o que tinha. Pronto, essa aí é a manobra de Heimlich. Eu acho que é uma manobra que todo mundo deveria saber fazer. E agora, para finalizar, uma criança, ela o cara bota para fora um franguinho, né? Só. Então, e aqui, para finalizar, o salvamento da vida. Esse aqui é o principal. É o mais potente, né? Vamos dizer assim. Que é o RCP, que é a reanimação cardiopulmonar. Qual é o objetivo desse socorro? É você simular o funcionamento do coração. O que é que o coração faz? O coração, ele bombeia
o sangue para as regiões do corpo. E essas regiões elas vão ser irrigadas com aquele sangue. E aquele sangue, ele tanto vai levar o oxigênio, como ele vai trazer pelas artérias, né, que eu tinha falado, como ele vai trazer através das veias o gás carbônico que estava na troca. Então, o sangue, ele vai com oxigênio e volta com gás carbônico. E quem faz isso é o coração, que é uma bomba. Quando o coração para, ele pode ser por uma parada, um infarto, ou pode ser por N motivos que ele para. Quando ele para, o sangue deixa de circular no corpo. E aquele sangue que estava lá, com oxigênio, ele é consumido rapidamente. E os nossos tecidos precisam de oxigênio. E o tecido que precisa de mais oxigênio é o cérebro. Se não tiver oxigênio no cérebro, as células começam a morrer. Se as células do cérebro começarem a morrer, a gente começa a perder funções do cérebro. Que tem, de acordo com a região que a gente perde as células, a gente vai perder as funções no corpo. Então, por que é importante o salvamento rápido e o RCP de uma forma rápida? Porque quanto mais rápido você faz, maior é a chance de sobrevivência daquela pessoa. Passou de 5 minutos, começa a diminuir drasticamente. Então isso aí tem que ser uma coisa muito rápida. E como é que você vai fazer isso? Eu vou explicar para vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer, quando uma pessoa está no chão, que ela caiu sentiu uma dor, caiu no chão. Ai, caiu no chão. Você já corre, olha a cena, vê se dá para se proteger no meio do caminho, já vai ajudar aquela pessoa. A primeira coisa é o quê? Pulso. Procura o pulso. Lembre-se, você tem que estar calmo. Pulso. Carotídeo tem. Não tem pulso carotídeo. Se não tem pulso carotídeo, existe uma grande chance daquela pessoa ela tá com uma parada cardíaca. O coração dela tá parado. Ficar calmo, com certeza. Nem me fale. Se eu soubesse no dia que o cara me botou a primeira vez para ir no meio da rua, eu, na roupa, com uma pessoa com Covid, tinha que ajudar, não sei o que, enfim, vamos lá. Então você verifica o pulso, não sentiu o pulso, você vai olhar para a pessoa e vai verificar se ela está respirando ainda. Ela não vai estar respirando, porque ela está sem pulso, ela está parada. Então o que é que vai acontecer? Você não vai ver, então você vai olhar, viu que está sem pulso, viu que não está respirando, você vai iniciar o protocolo de reanimação cardiopulmonar. É um protocolo, uma regra. Não é igual aqueles malucos que chega na praia e fica soprando, empurrando a mão e a pessoa respirando e o cara vai. Gente, só se faz RCP se a pessoa não estiver respirando. Se a pessoa não estiver com o tórax mexendo, se ela não estiver com pulso. Se ela tiver com pulso, você não faz. Se ela tiver com o tórax mexendo, respirando, você não vai fazer. Só vai fazer se ela estiver parada, certo? RCP é só se estiver parado, porque você vai simular o coração. Não vá fazer com a pessoa. Eu vi um vídeo de um cara fazendo RCP, num banhista que estava se afogando, o cara fazendo RCP e o cara tirando assim, tipo, sai daqui, pô. O cara, sai daqui, pô. Eu disse, que merda é essa? E outra coisa, com a forma errada de fazer nos braços. Então, existe um protocolo para adultos e existe um protocolo para criança, que tem uma diferençazinha. Eu estou mostrando para vocês, mas eu vou explicar a primeira coisa, que é o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer com relação à questão do RCP em um adulto é chamar o serviço de atendimento de emergência na mesma hora, antes de fazer o RCP. Você vai chamar antes, para que você consiga trazer aquela pessoa, ou você vai indicar para alguém que está perto de você chamar o serviço de emergência, certo? E daí, depois que você garantiu que o serviço de emergência vem, você começa o RCP. Se não você tiver só, é você que tem que garantir. Se você tiver com alguém, você vai dizer para alguém garantir que o serviço de emergência venha. E aí sim começa o RCP, desfibrilação, enfim. E aí todos os outros passos. Numa criança, a primeira coisa que você faz é começar o RCP e fazer você garantir que não vai lesionar a criança. Você tem que ter isso. A primeira coisa que você tem que fazer. E aí você garante que não vai lesionar a criança e já vai para a ligação. E aí, RCP também. Como é que se faz RCP? Primeira coisa que você vai fazer, verificar o pulso. Já expliquei para vocês, né? Pulso carotídeo, já sabe como é? Aqui, ó.
Mandíbula aqui, ó. Embaixo da mandíbula, descer um pouquinho, vai sentir. Vai estar por aí, a carótida é por aí. Segunda coisa que você tem que fazer, garantir as vias aéreas. Vê só, adianta de que você simular o funcionamento do coração se não entra ar para o pulmão fazer a troca. O coração e o pulmão são ligados. E o pulmão é ligado com ar externo. Então ele é ligado por onde? Aqui por essa região, né? E essa região aqui também. Você tá vendo que esse cara aqui, ó, tá obstruído, ó. Então se ele tiver sem trauma, você vai fazer uma manobra que a gente chama de frente menton para garantir a permeabilidade das vias aéreas. Você vai pegar a cabeça da pessoa e vai fazer isso, ó. Vai levantar, deixar assim para cima. Se tiver uma pessoa para ajudar, ela vai segurar com essa posição que a gente chama frente menton, que é levantar assim. Se você já tiver experiência, eu não indico vocês fazerem isso, e ela tiver com um trauma, você vai fazer um deslocamento da mandíbula. Você vai tirar e deslocar essa mandíbula para que saia e que consiga desobstruir. Se vocês pararem para pensar, à noite, muita gente tem apneia por isso, que fica aqui deitado, e é tudo mole aqui. Aí as coisas começam a cair, aí a pessoa começa a roncar. Começa a roncar. E essa parte aqui, pesada em cima da nossa entrada da traqueia, né? A gente, da nossa faringe, ela impede a passagem do ar e a gente tem apneia. Mas enfim. Beleza? Garantiu a permeabilidade. Agora a gente vai colocar a vítima em posição de RCP. É como? Coloca ela deitada, virada para cima, os braços afastados um pouco do corpo, e aí você vai deixar ela no chão desse jeito. No chão ou numa superfície dura. Não se faz RCP em superfície mole como um colchão, por exemplo. Beleza? Porque senão você não vai conseguir fazer a compressão. E aí você vai se colocar em posição de reanimador. Essa posição como é? É lateral a pessoa, e você vai colocar os seus braços. Aí tem uma forma de você colocar a mão, que eu vou ensinar para vocês, que nessa forma de colocar a mão, você vai colocar a sua mão e vai colocar, ó, essa parte aqui, ó, no localzinho do corpo da pessoa. É isso aqui que vai empurrar. E essa outra mão de cima, ela vai ajudar a empurrar. Então você vai colocar a sua mão esticada, estirada, e ela não pode estar flexionada, vai ter que estar esticada. Você não vai fazer isso. Você vai usar o peso do seu corpo para fazer a compressão. Você vai empurrar o seu corpo. Então você não vai fazer isso. Não é assim. Colocou a mão aqui com essa parte, uma em cima da outra, botou em cima e vai, ó. E vai com o corpo. Porque o peso do seu corpo vai fazer com que o externo ele empurre o coração e o coração achate e jogue o sangue. E quando você relaxa, o que vai acontecer? O sangue que estava no corpo volta para o coração, porque o coração dilata, ele abre. O funcionamento do coração é assim. E você vai simular esse funcionamento. Aonde você vai fazer isso? Mais ou menos no mesmo local no engasgo. Onde é que você vai fazer isso? Você vai achar a linha mamilar e você vai traçar uma linha aqui no meio e você vai colocar seu braço, sua mão aqui no externo, em cima do externo. Aí se o coração é mais para a esquerda, você vai colocar nesse local, porque você vai empurrar toda a caixa torácica para que o coração e o pulmão sejam comprimidos. E você não pode empurrar para matar e quebrar a pessoa, não. Aí você diz assim, eu fiz devagar porque senão eu ia quebrar uma costela da pessoa. Você prefere uma costela quebrada ou morrer, se você for a vítima? Eu prefiro uma costela quebrada. Então, a ideia é fazer com que a vítima sobreviva, né? Se você consegue, e aí vai, né? Então, vamos lá. Colocou, botou nessa posição, empurrou aqui no meio do externo, linha mamilar aqui, ó, no meinho. Vamos agora fazer a compressão. Em que ritmo a gente vai fazer essa compressão? A gente vai fazer essa compressão, não é muito rápido não. Tá. Pensa, a gente vai fazer o coração funcionar. A gente vai simular o funcionamento do coração. O coração ele bate de 60 a 100 vezes por minuto. Então, a gente não pode fazer muito rápido e nem muito devagar. Uma dica que eu tenho é você começar a cantar na cabeça a música Staying Alive. E aí você começa. O ritmo da Staying Alive é o ritmo certo para você fazer o RCP. Ha, 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 Staying Alive. Então, ha, ha, ha,
ha, staying alive, ha, ha. Esse é o ritmo de você empurrar a pessoa. O tórax da pessoa. Então, você vai fazer 30... Ok? Esse é um ritmo que eu lembrei aqui, mas existem outros ritmos de outras músicas mais novas também. Se você botar no Google aí, você vai ver. Ritmos do RCP, aí vai ter músicas novas. Mas, enfim. O que é que você vai fazer? Você vai empurrar nesse ritmo. Não é um ritmo nem muito rápido, porque senão o coração não consegue descomprimir, se for muito rápido. E nem muito lento, porque senão você não vai conseguir comprimir. Legal, né? A música. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer 30 compressões e 2 ventilações. A ventilação, ela não é você fazer isso aqui, não. Soprar, não. Não é o objetivo isso. O objetivo é fazer com que aquele ar permeie e vá até o pulmão, para a gente permear a via aérea. Então, você vai fazer 30 compressões. Parou as compressões, 30. E como é que você faz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta até 30. Você vai falando e gritando. E aí, ou você ou a pessoa que está lhe ajudando, ela vai fazer 2 ventilações. Em tempos de Covid, não se é indicado fazer as ventilações. Continua no... até a pessoa voltar. Um socorrista, ele tem que fazer isso, Danilo, até a pessoa voltar. Até a chegada do socorro, até a pessoa voltar. Independente do tempo. 30, 20, 40 minutos é tentar fazer. O socorrista, já no hospital tem outro protocolo. Que aí quando chega lá no hospital, para, e aí vai. Porque o socorrista tem que fazer isso. Eu, por exemplo, porque tem questão de processo, tem questão de muitas coisas. Você está ali para prestar o socorro e provavelmente o socorro especializado vai chegar logo. Certo? Então você tem que fazer até a pessoa voltar. Então, eu fiz isso, 30 compressões, 2 ventilações. A ventilação ela tem que ser assim, ó. Ela tem que ser contínua. Ela não precisa ser forte, ela tem que ser só contínua. Não é? Não. Pronto. Fiz isso em 5 ciclos, verifico se a pessoa tem pulso. Não tem pulso? Mais 5 ciclos. Verifico se tem pulso, 5 ciclos e assim vai. Esse é o RCP. E em criança, como é que você faz? Só muda o ritmo. O ritmo não, a quantidade. Você vai fazer, ao invés de 30, você vai fazer 15 e 2. E se a criança for pequena, ao invés de você fazer com a mão assim, você vai fazer empurrando com os dedos. Igual eu expliquei lá no Ovace. Certo? Isso é a minha explicação e o meu Lua 4 Talks falando sobre primeiros socorros. E eu acho o seguinte, que eu trouxe esse tema diferente da nossa realidade, porque é um tema que eu acho que é interessante, pelo menos a gente saber, para que na hora que aconteça a gente tenha pelo menos uma luz para tentar fazer um salvamento ou ajudar as pessoas. E como eu sou voluntário da Cruz Vermelha, vocês também deveriam ser, ou podem ser, se quiserem ser, voluntários da Cruz Vermelha. Como eu disse, não precisa ser da área de saúde e qualquer pessoa ela pode se inscrever na Cruz Vermelha. Para se inscrever, para virar voluntário, você entra no site da Cruz Vermelha Brasileira, por exemplo, que é o caso de vocês. No meu caso aqui, é com o pessoal do Alto Paraná, aqui, de outra forma. Mas aí, eu indico demais, se vocês quiserem ser voluntários da Cruz Vermelha, que sejam também. Agora eu estou aberto a perguntas, depois de 1 hora e 18 minutos de falada. Obrigado, e me desculpe aí pelo tempo que eu tomei de vocês, mas espero que tenha enriquecido e tenha podido trazer informações importantes para vocês usarem no dia a dia. E a gente sabe que do nada pode acontecer alguma coisa e a gente precisar fazer isso. Eu já precisei, já presenciei a morte de uma pessoa, já consegui ajudar uma outra pessoa e faço parte do departamento de socorro. Eu tenho certeza que vocês já passaram ou podem passar no futuro por alguma situação de urgência e emergência e que você se sinta meio incapaz de resolver aquela situação. E com essas informações eu espero que vocês possam ajudar essa pessoa a partir de agora. E eu comecei a buscar essa informação depois de ter visto uma pessoa morrer na minha frente e eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu sabia era tirar o sinal vital e não sabia o que fazer. E ligar para o SAMU, só sabia fazer isso. Então, isso aí me deixou muito preocupado como um estudante de medicina, né? E vocês sabem que eu sou, então
me deixou muito preocupado, e então eu fui buscar me aprofundar um pouco nessa área de primeiros socorros. Por que entrar na Cruz Vermelha também? Tem vários motivos para ajudar as pessoas, e com certeza os cursos que são dados lá, as capacitações são muito mais a fundo do que isso aqui que eu conversei com vocês. Isso aqui foi só o básico, só para a gente criar uma curiosidadezinha sobre o assunto. Muito obrigado e parei por aqui. Agora é com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que tem um ponto que faltou você, como é que se diz, fixar mais. Que é especificamente o fato que você falou um pouco no início e focou menos agora no fim, né? Que, no geral, o que a gente vai estar fazendo é só primeiros socorros. Então, por mais que a gente se esforce, a pessoa vai morrer mesmo quando for a hora dela. Sim. Exatamente. E se for no caso da Cruz Vermelha ou de você ajudar o acaso, né, e tal, grandes chances ainda de a pessoa não se salvar, se for um acidente muito grave ou alguma coisa do tipo. Exatamente. É o caso, por exemplo, Ninguém do que é aconteceu super-homem, comigo. né, de salvar todo mundo. O objetivo é você, como eu disse, o objetivo é tentar conservar a vida, não causar dano, né? Então, esse é o objetivo que você tenta fazer. Então, fazer em cima dos protocolos que são aprendidos e não fazer na doida. E, por exemplo, na minha situação lá, a paramédica, quando ela chegou, ela disse assim, não se preocupe não, Eduardo, o que você poderia ter feito aí era um curativo de 3 pontas, feito só isso, para tentar diminuir a hemorragia e liberação das vias aéreas. Lembrar, né, dessa história da liberação das vias aéreas, isso é muito importante, porque a pessoa tá aqui, ó. E ela não consegue se mexer, porque ela tá lá desacordada. Ó, tá vendo que até para falar é ruim? Então, se eu libero a via aérea da pessoa, eu já aumento a possibilidade de vida dela monstruosamente. Porque o cérebro vai receber oxigenação e ela não vai se debilitar, né? Então, isso que poderia ser feito lá na hora, mas a paramédica disse, esse salvamento aqui de 5 tiros que o cara tinha levado na minha frente lá, era praticamente impossível. Ela disse que ele só sobreviveria por um milagre ou se ele tivesse levado aqueles tiros na frente do Valfredo. Porque aí ele já ia direto para a sala cirúrgica e já iam resolver ali aquele negócio. Pra ter uma chance, né? Exatamente. Então, tipo assim, os primeiros socorros é para você tentar salvar a vida daquela pessoa. Né? Como você disse, não somos super-heróis. A gente tá ali para tentar ajudar. Mas também tem muitas pessoas, Rílio, que elas morrem por uma falta de um primeiro socorro simples. Isso. Como levantar a cabeça. Por uma besteirinha, né? Entende? Por não levantar a cabeça, a pessoa poderia sobreviver. Ou poderia ter uma recuperação melhor naquela situação. Por isso que eu disse, então, esses primeiros 10 minutos ali do que acontece são importantíssimos. Se você pode ajudar e sabe, ajude. Eu tô aqui com a farda também tem, ó, o símbolozinho do RCP, a farda da Cruz Vermelha. Boa. Eu acho que o pior, né, o mais difícil é como a Amanda falou, é você ficar calmo na hora, né? A gente se salvar primeiro. E se você, para você ficar calmo e ainda lembrar das coisas, acho que é o mais difícil, assim. É por isso que a gente... Eu acho que o exemplo da música. Precisa de muito bom aí treino com o Danilo. Pra ficar calmo, assim, fazer as coisas. Ou uma pessoa calma. Tipo, o Rídio parece muito calmo, o Danilo também parece muito calmo. É só impressão, só uma maquiagem aqui. Cada pessoa reage de um jeito, a verdade é essa, né? O que é que a gente faz para que isso seja sanado, né? Para que a gente consiga diminuir os problemas com relação a isso. Rafael, Amanda, Rídio, todo mundo. Na Cruz Vermelha, todo domingo tem uma prática. E uma simulação diferente, onde acontece coisa tipo... Sei não. O cara caiu, bateu a cabeça, tá com a cabeça de capacete numa pedra, ou tá de tal jeito, tá dentro de um local ruim de pegar, e você tem que se agachar e ficar de joelho e fazer... E simulações, e treinamento. O primeiro treinamento que eu fui fazer prático, depois de ter passado, viu? Na prova. A prova foi um caos. Chegou um cara lá que se dizia transeunte, né? Um observador, e olhou para a pessoa que estava no chão e disse, esse aí tá morto. Começou a chutar a menina. Como se acontecesse na vida real isso. Aí o outro chegou e disse, você tá pegando nos peitos dela, pare com isso, eu sou advogado, eu vou processar você. Tipo assim,
Meu Deus do céu. Aí o outro chegou, roubou os cones, meu amigo. Roubou os cones da gente. E lá fui eu correndo atrás da pessoa, porque a gente também tem que tomar conta dos nossos equipamentos. Eu caí na escada, quase que aconteceu um acidente na prova. Isso tudo era prova. Isso era a prova, o maior caos. E detalhe, eu ia ser o cabeceiro, que era a pessoa que ia segurar a cabeça e conversar, e orientar os outros socorristas. E quem foi ser a cabeceira foi uma colega. Que ela dizia, eu não quero ser a cabeceira não, quero ser a cabeceira. Ela foi ser a cabeceira porque eu corri atrás do cara com cone. Então, assim, na prova foi um caos. Então, imagine no dia a dia. E aquela história, aí na prova, um cara chegou com um saco de lixo. Aí disse, ela tá com frio, bota esse saco de lixo aí, ó. Bota aí, tá com frio. Aí os avaliadores ficaram olhando assim, vocês vão botar o saco em cima pra tirar o frio. E aquilo ali, aí, tipo, a gente... E fazendo lá, enfim, é um caos. Então, na própria simulação, na Cruz Vermelha, a gente é muito treinado para situações até que são meio que reais. De guerra. E o abestalhado lá, veio chutou a menina, tá morta, pá, dando chute. E você não pode chegar e dizer, sai daqui, porra, você não pode. Você tá ali, ó, com a farda. Você vai ser julgado. A instituição vai ser avaliada por aquelas pessoas. Então você tem que pedir, senhor, por favor, se retire, nós estamos tentando fazer o salvamento. No caso da gente que não vai estar com a farda, é foda, né? Tem que ser muito educado ainda por cima. Agredir a pessoa. Você já chega na voadora. Então, vocês verem como é. No Então, caso, a intenção é desabilitar a pessoa que está atrapalhando, né? exatamente. Bota a farda de volta, pode ser. Entendi. Quando Vira você for calma, voluntário, bota você no tem chão que... e bate na pessoa. Você tem que levar um amigo, né, da gangue e tal, só pra, ei, aquele cara ali você pode remover pra mim, aí o cara vai lá dar uma voadora e pronto, você continua de boa. Todo mundo Na resolveu os equipe, problemas. a equipe geralmente são de 4 a 5 pessoas. Então, tem as pessoas que vão ficar com a pessoa, né, na situação de socorro, e tem uma pessoa que vai ficar ajudando a resolver essas situações. Então, assim, eu acredito que isso estava muito aquela pressão para dizer, ó, acontece essas situações. Isso foi na prova. E no meu primeiro dia de prática, eu morri levando choque. A coisa mais básica. Então, assim... Essa cena aí totalmente aconteceria no Alecrim. Com Totalmente. certeza. Sim. Imagine. A galera em cima. Primeira coisa que você tem que fazer, com calma, se identificar. Sou socorrista da Cruz Vermelha. Por favor, pessoal, vamos afastar, que eu vou tentar fazer o socorro, vamos tentar ajudar o nosso amigo aqui. Mantenham a calma também e possam nos ajudar. Outra coisa, você pode pedir para as pessoas te ajudarem. Só que você não pede, não. Você poderia me ajudar? Você diz, não. Você vai ligar agora para o serviço de saúde. 192, ligue e chame a ambulância. Pronto. Você não pede para ela. Você faz desse jeito, que na hora que a pessoa tá lá, ela tá Você dá uma ordem. sem saber o que fazer. Você dá ordens. Você vai me ajudar a retirar as pessoas do local com palavras de ordem e firmes. Você tem que mostrar também firmeza nessa hora. Você vai me ajudar aqui. Segura essa perna dessa pessoa, por favor. Então você tem que manter a calma e manter a liderança nesse campo. Porque quando as pessoas elas estão no meio daquela situação, elas ficam inertes. Então, você fica desse jeito. Quando você diz, faça isso, e quando você diz, você pode fazer isso. Quando você diz, você pode, a pessoa já... Quando você diz, você vai fazer isso, a pessoa, não tem o telefone não. Você vai ligar. Então você já vai pegar pessoas ali da situação para lhe ajudar a resolver. E você vai ser o cara que vai comandar a situação se tiver só, né? Então tem isso. É mais ou menos por aí. E para isso tem muito treinamento, né? Imagina uma situação de guerra, que é pior ainda. Imagine uma situação de guerra que Você vai estar salvando a pessoa na frente da família que ele matou. E ele ia querer matar o cara que você está tentando salvar, esse tipo de coisa. E aí vai. E existe uma coisa interessante, bicho, que é o respeito pela Cruz Vermelha, por exemplo. Por isso que eu falei da Cruz Vermelha nosso bate-papo aqui. Porque existe uma coisa muito interessante que é o respeito pela Cruz Vermelha. Nos cursos tinha um professor, né? Tava falando sobre uma situação no pessoal lá de guerrilha, negócio de droga, numa região aqui da América do Sul, que só quem ia no local fazer as negociações para ajudar a situação lá eram os voluntários da Cruz Vermelha. Eles não recebiam ninguém, só os voluntários da Cruz Vermelha. Então, assim, tem muito disso também. Essa questão do respeito
pela Cruz Vermelha. Assim como também acontece os acidentes, né? Então, é isso. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Alguém tem alguma situação que quer contar ou colocar? Eu acho que o mais próximo que eu cheguei, assim, de ver de perto foi alguém passando mal na academia, assim, desmaiando, mas... E acho que o que foi feito, eu lembro que foi feito, foi aquilo de levantar a perna. Ficar pulando com a pessoa. Não, aí... Uma pessoa cai no chão ou bateu a cabeça aí, chega um e já pula. Você não pode fazer isso, você pode lesionar a pessoa. Você tem que deixar ela lá e fazer daquele jeito. A minha tia, né, que ela... A minha prima engasgou, era bebê, assim. E a gente não sabia o que fazer, acho que não tinha, né? A minha prima agora tá com 21 anos. Não Amém. tinha noção das coisas. A minha tia tentou fazer, porque ela fez um treinamento, ela trabalhava no correio, mas não conseguiu, não deu certo. E desesperada, ela virou a menina de cabeça para baixo e balançou ela bastante. Sim, aí desengasgou, foi assim. Vê se ela tivesse feito daquele jeito e batido aqui, ó, com a cabeça para baixo, talvez pudesse ter resolvido. Talvez. Ao invés de balançar a bichinha. Mas enfim, são as técnicas, né? Mas lembrar também, eu lembrei que eu fiquei muito... Eu era adolescente ainda, eu fiquei muito impressionado, porque não tinha nada que eu pudesse fazer, realmente. Meu Deus, o que vai acontecer? Será que a menina vai morrer? Foi essa sensação que a gente tem mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? 1h30. O Lua 4 Talks mais demorado da história. Felizmente o Alisson não tinha crossfit hoje, né? Hoje tá lá. Obrigado, Alisson. Outro dia eu vi um fogão da Cruz Vermelha vacinando morador de rua em Ponta Negra. Legal, legal. Muito bom. Vou sair aqui. Um abraço, um beijo, gente. Pois valeu, Alisson. Obrigado aí, boa gente. noite. Era isso que eu tinha Quem pra falar tiver pra com vocês. fome, tá na hora de comer. E era isso. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, se não, tchau. Vou parar aqui a gravação. Vou compartilhar uma memória minha de 2016, mas não tem a ver com o assunto aqui, não. Não vou parar a gravação, tá, gente? Valeu. Tá. Tchau.